8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Starting. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tudo o que eu sei Tecnologia. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante e talvez até mesmo muito esperado, que é o uso do Display Nextion sem a necessidade de arquivos .h e até mesmo sem a necessidade do uso de um microcontrolador. Para isso, usaremos a estratégia de enviar dados de um Display Nextion para outro Display Nextion e vice-versa. Fazendo isso, conseguiremos implementar o uso de botões no Display Nextion, assim como uma caixa de texto. Trataremos também de ordens enviadas de um Display Nextion para outro Display Nextion e vice-versa. Trataremos ainda das diferenças de envios de dados de um Display Nextion para um microcontrolador e vice-versa. Pois bem, vamos abrir a nossa IDE do Display Nextion. Pois bem, pessoal, eu já estou aqui com a minha IDE aberta e aí aqui logo de cara a gente já vê que tem um erro. Eu fiz o seguinte, eu montei meus botões aqui e montei a minha página 0. Eu acredito que você que esteja nesse vídeo, você já tenha folheado outros vídeos por aí. Então, você já sabe como montar uma tela dessa, não é necessário eu explicar aqui. Então, a gente já vai partir direto para o conceito de transmissão e recepção de dados. Por que que deu esse erro aqui? É importante a gente ressaltar isso. Porque eu não tenho nenhuma fonte. Eu até cheguei a escrever aqui para o botão 0. Eu escrevi aqui no B0 botão 1. E no botão 2 eu escrevi botão 2. Só que nós não temos nenhuma fonte para colocar neles. É por isso que deu esse erro aqui. Então o que eu tenho que fazer? Ou eu escolho uma fonte que já está pronta aqui, né? Ou então eu crio a minha própria fonte. Eu vou criar aqui só para vocês verem como funciona. Eu venho aqui em cima em Tools, clique em Fonte Generator. E aqui ó, nesse X que parece mais um erro, na realidade está mostrando o tamanho da fonte. Eu coloco em 40, né, que é o que eu preciso aqui. Coloco ela em negrito. E agora eu escolho a fonte. Eu vou escolher aqui. Essa fonte aqui parece ser muito parecida do sistema do Windows. Eu acho que é dele mesmo. Vou escolher aqui Arial. E aí eu dou um nome para ela. Vou colocar teste 3 porque eu já fiz várias, né? Então agora eu só clico em Generator Fonte. Perfeito. Aqui ele está me pedindo para salvar em uma certa pasta. Eu posso escolher qualquer pasta que eu quiser. E notem que ele termina com .zi, né? Então eu vou salvar aqui. Ele criou a minha fonte, deu tudo certo. Agora ele está perguntando se eu quero adicionar minha fonte ao meu projeto. Eu clico em sim e aí ela já apareceu aqui, ó. Ela apareceu com o ID 0. Eu poderia fazer mais fontes e aí seria ID1, ID2, ID3 e assim ia. Então como quando eu abro a minha IDE, ela já começa com tudo zerado. Então aqui vamos aqui em fonte, deixa eu clicar em cima, perfeito. Aqui ó, fonte. E ele já escolheu meu ID aqui ó, ID 0, que é essa fonte que eu acabei de fazer agora. Se fosse ID1, eu teria que colocar ID1 aqui e por aí vai. Aqui ó, ela já até apareceu aqui ó. Se eu clicar nesse outro botão, já apareceu nele também.
Se eu clicar na minha caixa de texto, não aparece nada, porque na fonte dela aqui, no TXT, eu não mandei colocar nada. Então é importante que vocês saibam disso aí. Outra coisa, nós vamos vir aqui em programas. E aqui, ó, isso aqui geralmente não vem assim não. Vem desse jeito, ó, quando vocês abrirem sua IDE. Tem algumas IDEs mais antigas que não possuem essa aba aqui, mas a minha tem. E aí o que que acontece? Eu quero atentar vocês ao seguinte. Vamos compilar aqui. Perfeito. Agora nós vamos no debug, para a gente poder testar o nosso projeto. Olha só o que que apareceu. Quando o meu display iniciou, que eu liguei ele na fonte AC, lá nos 5 volts, e ele já enviou pela serial esse número aqui, ó. Se a gente tiver um microcontrolador ligado, esse número vai ir para o microcontrolador e vai atrapalhar aí o nosso projeto. Então, eu recomendo que vocês tirem isso. Então, vocês vêm aqui nessa aba Programs e vem aqui nesse print, tá vendo? Ele está mandando printar isso daqui. Está indicando, me parece, ele está indicando que tem um display ligado na porta, né? É uma informação de que o display foi ligado. Então a gente não precisa disso, então vamos colocar duas barras aqui para comentar, né? Igual a gente faz na linguagem C. E aí está resolvido. Quando a gente der o debug aqui, ó, não vai mais aparecer aquilo. Pois bem, aqui, ó, tudo limpinho, ó, não tem nada aqui. Agora eu estou falando disso aqui, o que que seria isso? Na realidade, isso daqui é a nossa saída serial. É como se isso aqui fosse o nosso terminal TX do nosso display. E esse aqui é o terminal RX. Então, o que estiver saindo do display vai aparecer aqui e o que estiver entrando no display vai aparecer aqui. A gente já vai tratar disso aqui logo logo. Pois bem, a gente voltou aqui para o nosso projeto. Então é o seguinte, pessoal, eu acho que vocês já sabem disso. Quando a gente clica no display, ó, quando a gente clica num botão ou quando a gente clica na nossa página, quando a gente clica na nossa caixa de texto, ele abre para a gente aqui uma aba para a gente programar. Então, quando a gente clica em cima, logo de imediato ele já executa o programa se tiver um programa aqui dentro. Então, cada um tem a sua aba. Por exemplo, eu vou escrever aqui a letra A e nesse botão aqui eu vou escrever a letra B. Perfeito. Quando eu clico nesse botão, aparece a letra B aqui. E quando eu clico nesse, aparece a letra A. Então, isso aqui comprova que cada um tem a sua área de execução, a sua aba de execução é própria. Só que cada botão também ele tem essa função. Quando a gente solta o botão, ele também tem uma aba para executar a programação que está dentro da nossa aba aqui. Então, se eu soltar o botão, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Vou botar o número 7. Então, quando eu aperto ele, ele vai executar a letra B, né, se fosse assim. E quando eu solto ele, ele vai executar o número 7. É claro que isso não existe, mas é só um exemplo que eu estou colocando para vocês aqui. A gente tem que ter a consciência de que isso acontece. Perfeito, então. Então a gente vai prosseguir. Né? Não tem nada aqui, está tudo limpo. Não tem nada aqui também. Perfeito. Vamos começar aqui pelo botão 1. Como que a gente vai enviar, como que a gente vai externar uma ordem desse display para um outro display que está do lado de fora do computador? Ou como a gente vai externar uma ordem desse display para um microcontrolador? É simples, pessoal. É só a gente colocar aqui print e colocar depois do print o que a gente quer enviar. Quando a gente usa print, a gente tem que usar as duas aspas. E aí eu posso até dar um compile aqui, a gente vai ver que não vai dar erro. Então eu posso printar, eu estou printando essas letras aleatórias aqui. Perfeito, isso é muito fácil. Só que o problema é que a gente tem que entender como que o display funciona. Qual que é a estrutura de comandos que ele obedece. Não adianta eu mandar para outro display uma estrutura de comandos que ele não vai obedecer.
ele pode até me retornar um erro. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso entender qual é a estrutura de comando dele. Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso escrever a palavra aluno aqui na nossa caixa de texto. O nome do nosso objeto da nossa caixa de texto é T0. Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Todos os objetos que estão aqui dentro, incluindo a nossa página zero propriamente, são uma espécie de variável. São variáveis especiais, ou seja, além delas permitirem que nós vejamos o conteúdo delas, elas ainda são variáveis do tipo float, do tipo char ou do tipo string. Também é uma variável do tipo color, além de ser uma variável do tipo dimensão também. Eu posso modificar a dimensão e também posso modificar a localidade dela na minha página zero. Então é uma variável super flexível. Pois bem, como que eu vou adicionar uma string de nome aluno na nossa caixa de texto zero? É simples, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar a página zero, ponto, não podemos esquecer do ponto, T0. Então, nós chamamos aqui primeiramente a nossa página zero. Agora nós vamos chamar a nossa caixa de texto. Poderíamos estar chamando até o nosso botão, botão 1, botão 2, sem problemas nenhum. Mas aí nós vamos chamar a nossa caixa de texto T0, ponto. E agora nós vamos passar um parâmetro. Lembra que eu falei para vocês que os objetos aqui dentro são como variáveis? Eu preciso passar um parâmetro. Eu quero que ela modifique a cor dela, eu quero que ela modifique a localidade, eu quero que ela modifique o texto. Bom, aqui nós estamos trabalhando com strings, então nós vamos modificar o texto. E qual que é o parâmetro que eu tenho que passar para conseguir mudar esse texto? A gente vai aqui na nossa aba de atributos, até a própria aba diz, ó, atributos. Uma variável a gente atribui valores a ela, não é isso? Então tá. Vamos atribuir aqui um valor de texto. Então eu preciso informar que eu quero mudar o valor do texto. Então eu venho aqui em txt, coloco aqui txt é igual, né? Eu estou atribuindo, né, a nossa string. Igual em linguagem C, a nossa string sempre tem que ser expressa com aspas, né? Aluno, que é a nossa palavra, né? Nossa string. Pronto, só isso. Pessoal, isso daqui é a palavra-chave. Essa estrutura aqui é a alma do display. Então, se isso aqui cair dentro da memória do display, ele vai obedecer. Só que tem que ser exatamente como está aqui. E aí, então a gente vai fazer um teste aqui. Eu não falei para vocês, pessoal, mas aqui o nosso texto está vazio. Tá vendo aqui? Igual na nossa caixa. Então nós vamos estar complementando. Nós vamos dar um nome para essa... Um nome não, né? Nós vamos colocar uma exposição, como se fosse um outdoor aqui, com o nome. Nosso botão 1 nós já colocamos aqui, ó, botão 1. Então, como a nossa caixa de texto não tem nada, nós vamos colocar o texto aluno nela. Nosso botão 1 aqui, a gente poderia estar fazendo a mesma coisa. Poderíamos colocar botão 1 aqui para quando o nosso display fosse ligado, né, na fonte de corrente contínua de 5 volts, ele já carregaria botão 1, né? E se eu quisesse mudar esse nome ao longo do tempo, eu poderia mandar um comando para ele mudar isso, igual eu estou mandando para a minha caixa de texto, né? E ele mudaria de botão 1 para o texto que eu desejasse. Então, vamos lá, vamos dar um debug, que assim ele já compila automaticamente. Nós temos um erro aí. Botão 0. Olha só, eu coloquei errado aqui, pessoal. Mas não tem problema, eu vou copiar isso daqui para o meu botão. Na realidade, pessoal, a caixa de texto ela é como se fosse um botão. Se você clicar nela ou soltar, ela executa um comando que está dentro.
E aqui eu não percebi, eu tinha que ter clicado no meu botão antes de colocar. Mas aqui eu já cliquei nele e aí eu venho aqui na aba dele de comandos, coloco. E agora na minha caixa de texto eu vou tirar o que está dentro dela. Volto para o meu botão e agora sim. Vou dar um debug. E o erro persistiu. O que será que é isso? O que eu fiz de errado aqui? Fiz outra coisa errada aqui também. Eu coloquei quando soltar o botão, mas não tem problema. O erro aqui é outro. Olha só aqui, ó. T0, ó. Não tem T0 aqui não. Eu coloquei TO. Ah, agora sim. Vamos lá. Perfeito. Então, teoricamente, quando eu apertasse o meu botão, ia aparecer o texto aluno aqui em cima. Só que como eu errei ele novamente, quando eu soltar o botão, vai aparecer aluno. Então, eu vou apertar e vou soltar. Quando eu soltar, aparece. Perfeito. Funcionando certinho. Só que não é muito usual a gente fazer isso, né? Então, a gente vai vir aqui e vai consertar. Eu vou copiar isso daqui. E vou vir aqui, ó, na minha caixa de quando eu apertar o botão. Perfeito. Agora eu volto aqui na outra caixa e apago o que está dentro dela. Então, beleza, pessoal. É isso aí, ó. Então, toda atenção aqui, ó. Isso é a alma do display. Essa é a estrutura que o display precisa para poder funcionar. Isso daqui não pode ser modificado quando for transmitido de um display para o outro. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é importante ressaltar que eu consigo programar uma tela dessa daqui com 3 minutos. Só que eu quero que vocês entendam o que acontece aqui, vocês absorvam a essência desse display, o projeto para o qual ele é designado. Eu vejo o pessoal usando arquivo.h nesse display. Só que esse display ele já dispõe de arquivo.h nele mesmo. Ele não trabalha, nós não trabalhamos com ele igual a gente trabalha em certos outros displays aí. Que a gente tem que acessar os registradores, né? E aí fica bem complexo da gente mexer. Esse display ele não tem registradores, ele já é dentro da linguagem C. Inclusive você consegue fazer algumas coisas aqui dentro da linguagem C. Cálculos, várias coisas aqui ele dispõe disso. Então, se você usar um arquivo .h aqui, é como se você estivesse fazendo um pão com um sanduíche. Não tem o mínimo sentido. Então eu estou ensinando para vocês aqui uma coisa que eu não vi na internet ainda. Como que se usa, né? Você usa o display na sua íntegra. Então vamos lá. Como que nós vamos enviar isso aqui para outro display? É o seguinte, nós vamos dar print. Esse print aqui, ele se refere à nossa tabela ASCII. Então, o que a gente estiver enviando será uma string. Então, a gente tem que colocar aspas, né, para ele poder enviar esses dados que estão aqui. Perfeito? E aí a gente vai dar o quê? Compile. E olha só, o problema só está começando. Notem o seguinte. Em nenhuma linguagem que eu conheço, você pode... Se eu tiver errado, vocês podem falar aí no comentário, porque aqui é tudo que eu sei mesmo. Então, a chance de eu estar errado. Mas eu não conheço nenhuma linguagem que a gente envia uma string dentro de outra string. Olha só, eu estou enviando a string page 0, aluno, tudo eu estou enviando aqui. Só que olha só, tem uma string dentro dela mesmo. E isso não é possível ser enviado. Então tem que fazer o seguinte, eu tenho que tirar isso daqui. E agora, olha só, não pode ter espaço, viu, pessoal? Eu posso dar aqui o meu compiler, que não vai haver nenhum erro. Só que está faltando aqui o parâmetro que eu tenho que passar para a minha caixa de texto. Não tem nada para passar para ela. Então eu dou um outro print.
coloco a minha string, né, aluno, fecho ela, e aí eu dou compiler. Novamente, não tem erro. E agora eu vou lá no debug. Olha só, pessoal. Quando eu clicar no botão, não vai mais aparecer nada aqui. Porque quando eu dou print, eu não estou dizendo para o display obedecer os próprios comandos. Eu estou dizendo para ele pegar esse comando e enviar para outra pessoa. Ou seja, é como se você comprasse uma caixa de bombom e ao invés de você comer essa caixa de bombom, você estivesse mandando para alguém. Você não vai mandar uma caixa de bombom aberta para a pessoa, né? Tem que ser mandada na íntegra. Então, o que que acontece? Eu tenho que mandar o meu código aqui também na íntegra. E aí, olha só o que que nós temos aqui. Aqui, pessoal, o que está mostrando é o que ele está enviando pela serial, como eu expliquei, né? O nosso pino TX da saída do nosso display. Aqui ele está mostrando o formato hexadecimal. Então, a gente pode passar aqui para string. Olha só que legal. Ele mandou, ó, página 0.t0.txt igual a aluno. Por enquanto parece que está perfeito, só que faltou uma coisa aqui, pessoal. Faltou a íntegra. Aqui a gente está mandando a caixa de bombom aberta. Por que que eu digo isso? É porque está faltando as aspas, né? Nós não temos as aspas aqui. E o nosso TXT, quando ele estiver na memória do outro display, ele vai precisar de aspas para mostrar que é uma string que está sendo atribuída à variável. Então, como que a gente vai conseguir essas aspas? A gente mandou elas, não mandamos? Olha só, elas estão aqui. Só que quando a gente printa, a serial entende que elas têm que ser lançadas fora. Então ele some com elas no meio do caminho. Aí só a palavra aluno vai, e aqui também só page zero e as outras coisas vão, e as aspas elas não aparecem. Então ele manda aqui page zero, né? Ponto t0, ponto txt igual, e essas aspas aqui em cima também somem. Bom, deixa eu colocar aqui no botão 2. A nossa estrutura tem que ser assim, ó. Page zero, ponto t0, ponto, né? txt igual, aspas, aluno. Essa é a nossa estrutura. Nós não podemos modificar essa estrutura de jeito nenhum, porque senão não vai funcionar. E olha só aqui a nossa estrutura. Nós mandamos a mesma estrutura, só que a nossa serial vai tirar essas aspas. O que que a gente faz para resolver isso? Simples. Print H22. Por que que eu fiz isso, pessoal? Print H22. Quando eu dou um print H, eu estou printando, eu estou mandando pela serial o número 22 hexadecimal. E se a gente for até a tabela ASCII, nós vamos notar que o número 22 ele equivale às aspas. Então eu estou mandando aspas pela serial. E agora aqui embaixo eu coloco novamente print H espaço 22. Olha só, pessoal. Agora a nossa palavra, a nossa string aluno, que iria sem as aspas, ela vai estar cercada pelas aspas. Olha só, estou mandando uma aspa, depois mando a palavra e depois fecho ela com outras aspas. Olha só, vamos testar aqui no debug. Apareceu o nosso número hexadecimal e agora nós vamos converter. Olha só, page 0.t0.txt igual a aluno. Olha as aspas aqui, ó. E se a gente for ver aqui no nosso código, olha aqui o número 22 fechando e aqui o número 22 aqui, ó, fechando. Então eu envio todo o meu código, e aí quando for a palavra aluno, aí eu mando as aspas, né, que está aqui o 22,
E depois, quando eu terminar, eu fecho aqui com o meu número 22. Perfeito? Agora, o nosso comando caiu no outro display na íntegra. Perfeito. Agora, pessoal, é a parte mais importante. Olha só aqui o que a gente vai fazer. Esse display ele obedece a um protocolo. E esse protocolo a gente pode estar vendo ele no manual do display. O display ele precisa de um dado de finalização. Ou seja, eu mandei tudo isso aqui e o display está entendendo que eu vou mandar mais coisas. Só que eu já finalizei por aqui. Eu não preciso mandar mais nada. E aí eu tenho que dizer para o display que eu finalizei a minha transmissão. E como que eu vou fazer isso? Vamos vir aqui em Help, Instruction Set. E aí a gente vai ver aqui no manual dele. Inclusive a gente vai ver na primeira página aqui o seguinte. Vamos maximizar aqui. Olha só que legal aqui, pessoal. Pessoal, vocês vão ter que ler esse manual aqui para vocês aprenderem a usar coisas que estão além do uso de um display normal. Esse display ele é como se fosse um celular, sabe? Ele é muito poderoso. Ele tem memória, ele trabalha com linguagem C, ele tem vários tipos de recursos. Assim, recursos que não acaba mais. Só que para você aprender isso, você tem que ver o manual. O que eu estou ensinando para você aqui é você usar o display como display. É um display de touchscreen. Eu estou ensinando para vocês como usar como um display de touchscreen. Nada mais além disso. Então, olha só. O que ele fala para a gente aqui? Ele fala que todas as instruções sobre a serial são terminadas com 3 bytes de 0FF, FF e FF. Isso aqui seria o valor hexadecimal. Ou então a gente pode terminar com 3 bytes, né? Olha só, presta atenção nisso aqui. 3 bytes com o número 3 bytes saturados, né? Seria os bits 1, todos setados em nível alto. Ou então a gente pode mandar 3 números 255, né? Pela serial. Eu vou mandar isso daqui para vocês verem o que acontece com o microcontrolador depois. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui eu já quebrei muita cabeça com isso. Isso aqui é da tabela ASCII. Então, se eu estiver enviando ele, é como se eu estivesse enviando aqui o número 255 3 vezes, né? Que são 3 Y aqui. Ou esse número aqui em hexadecimal. Ou 3 bytes, né? Com o número 1. Então, vamos lá. Fechar aqui. E aí a gente vai imprimir ele aqui, print. Estamos imprimindo ele aqui. E agora nós vamos testar. Vamos dar um debug. Daqui a pouquinho a gente já vai para o display que está do lado de fora. Ok, vamos clicar. Perfeito. Vamos em string. Olha só. Ele mandou toda a estrutura que a gente já conhece, né? Que é a alma do display, que eu estou dizendo aqui com minhas palavras. E aí ele mandou 3Y, dizendo para o display que ele terminou a transmissão. E aí o display vai mostrar aqui na nossa tela, né, o nome aluno. Pessoal, é pequenininho isso daqui. Eu estou explicando, assim, o vídeo está demorado, mas eu quero que vocês entendam a essência da coisa. Então, vamos ver aqui em hexadecimal, olha só. Olha só, os 3 números F aqui, que são os nossos 3 Y lá. Aqui, os 3 Y estão aqui, e são os 3 números F. Aí eu vou mostrar para vocês quando eu vou fazer um projeto aqui no Arduino, mas eu poderia estar fazendo no PIC, em qualquer outro microcontrolador. Agora a gente está podendo. Agora isso aqui você usa em qualquer coisa que você quiser. Então, pessoal, observando essa estrutura aqui, a gente percebe que a gente pode enviar dados para o display que está do lado de fora do computador, assim como a gente pode receber. Porque, veja bem, eu vou carregar essa interface no meu display. Então, toda a memória que está aqui nessa interface, o que está aqui dentro, vai
para o meu display que está do lado de fora esperando. Então, quando eu clicar no botão 1 desse display que está do lado de fora, ele vai me enviar esses dados. Então, eu vou ver a modificação aqui no meu computador, né, na minha caixa de texto T0. Então, vamos carregar. Eu vou clicar. Eu vou clicar aqui em Go e já está carregando. Pessoal, às vezes pode demorar, que eu já tinha carregado, como vocês perceberam. Então, perfeito, pessoal. Agora é uma coisa super importante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, que eu apanhei muito disso aqui, ó. Vamos em Debug. Então, pessoal, aqui a gente já está com a nossa interface de comunicação aberta. E se a gente clicar aqui e colocar em Next on Device, ou nessa outra opção de baixo, vai aparecer aqui, ó, essa lupa com Connect. Se você conectar, realmente ele vai conectar. Só que a nossa área aqui, ela não vai ter um vínculo com a CPU do computador. Então você vai tentar mandar dados e vai tentar receber e não vai conseguir nenhum tipo de progresso. Você tem que colocar aqui em corrente simulador. Vai sumir aqui, você não vai ter como conectar, teoricamente. Só que olha só aqui no meu computador, pessoal, a minha barra de tarefas, ela está escondendo o principal aqui embaixo. Então eu diminuo ela de tamanho, ou então até mesmo maximizo ela aqui. Aqui no meu caso eu vou arrastar ela para cima e olha só o que está aqui de baixo. Use MCU Input. Aí eu clico nela, está aqui minha porte com, tá a velocidade de comunicação, e aí eu dou o Start. Agora sim ele está conectado. Então a gente vai fazer aqui o nosso teste. A gente vai fazer aqui agora o nosso teste, né? E comprovar com o display que está do lado de fora que ele vai responder ao. Pois bem, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos modificar essa cor aqui porque está muito escura. Eu tentei fazer um teste aqui, mas a minha câmera ela não funcionou. Eu vou deixar aqui essa cor amarelo para a gente ter um destaque melhor das letras. Perfeito? Aí a gente começa de novo. Damos Start. Perfeito, agora nós vamos fazer a prova. Então, já estamos conectados. Nós vamos apertar aqui então o botão 1 e a tela do nosso display lá fora. Deixa eu não sei se essa posição tá boa. Vai escrever o nome aluno. Pronto, clicamos, escreveu aluno. Agora a gente vai fazer o contrário. Olha só, com essa caneta eu vou clicar no botão 1 e escreveu a palavra aluno no meu display. Agora, pessoal, eu quero complementar esse código aqui. Eu não quero mandar somente palavras strings. Eu quero enviar também uma ordem para ele, né, que seria a mudança de cor da nossa. Vamos mudar a cor aqui do botão 2, né? A gente não vai se atentar somente à caixa de texto. A gente vai mostrar também que é possível a gente fazer modificações no botão 2. Não precisa nem de eu mexer nada dentro dele não. Do botão 1 eu consigo mudar o botão 2. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai página 0, ponto, B1, né, agora, ponto, backcolor, né, BCO, igual a... Qual cor que a gente coloca? Eu vou colocar ele branco. 65.535. Perfeito. Vamos dar um debug. Quando a gente apertar, ele vai ficar branco, né? Perfeito. Ficou branco. Joia. Funcionou. Agora a gente tem que enviar isso para o outro display, né?
Então a gente vai fazer um print. Olha só, galera, como é que ele vai aceitar bem aqui, ó. Eu não preciso mais me preocupar com as aspas, porque eu não estou passando um texto, estou passando um número. Então aí facilita demais. Vamos dar um debug. Apertando o botão 1 não vai acontecer mais nada, porque eu estou externando o código, estou mandando pela serial. Perfeito. Agora nós vamos carregar o nosso programa. Vamos lá. Certinho. Já foi? Já foi, eu nem vi. Bom, beleza então. Saímos e aí nós vamos no debug para a gente fazer a conexão. Vamos maximizar a tela dessa vez. MCU. Start. Já estamos conectados um display com o outro. Agora nós vamos clicar no botão. Não vai acontecer nada aqui na minha tela do computador, mas no display lá fora vai ficar branco, né? E vai escrever aluno aqui em cima. Não funcionou, pessoal. Olha só, ele me mandou aqui, ó. É um código de erro. Isso aqui está lá no nosso... Na nossa... Isso está na nossa... No nosso manual. Isso aqui é fácil, pessoal. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu não posso enviar todos esse conjunto de programas na mesma estrutura. O que eu faço? Eu dou um Ctrl X aqui, corto ele, né? Volto para trás aqui. E aqui embaixo, ó, eu faço novamente, ó. Print, page 0, B1, tá tudo certinho. E aqui embaixo, ó, eu coloco o print da nossa terminação da nossa finalização. Olha só, Ctrl C. Perfeito, finalizamos aqui, ó. Então a gente finalizou duas vezes. Então toda vez que der algum erro aí vocês tentem colocar a estrutura e finalizar ela embaixo. Finalizando aí o display não vai dar erro. Então vamos lá no... Opa, a gente tem que carregar, né? Ok, vamos carregar. Estou achando que eu vou ter que fazer duas aulas. Já carregou, então debug. Ok, a gente maximiza. Vamos lá embaixo, não podemos esquecer. Marcamos MCU e damos Start. Agora sim, quando eu apertar o botão, o meu display do lado de fora vai ficar com o botão 2 branco e vai escrever aqui em cima na nossa caixa de texto a palavra aluno. Então vamos apertar. Perfeito, pessoal. Aí a gente aperta de novo, não acontece mais nada. Notem que no meu display não aconteceu nada. Eu não estou mandando essa ordem para ele executar, eu estou mandando a ordem para o display que está do lado de fora. Então vamos fazer o contrário agora. Agora nós vamos apertar o botão 1 no nosso display. E aí a gente vai ver a modificação no nosso computador. Aconteceu no nosso computador. Perfeito. Então aqui nós aprendemos, pessoal, nessa aula, como enviar dados e como receber dados de um Display Nextion para outro Display Nextion. Quando nós formos enviar dados para um microcontrolador, a gente pode se desfazer, de certa forma, desse dado de finalização, porque o nosso microcontrolador ele não tem protocolo. Ele só vai ter um protocolo se você colocar. Eu recomendo que você coloque um protocolo de finalização igual o que está aqui, que aí você trabalha direitinho com os dois, né? Usando o mesmo parâmetro aí,
e ajuda os projetos. Mas se caso você for enviar isso aqui para um microcontrolador, você pode vir aqui e comentar isso daqui, ó. Ou então apagar, e aí o microcontrolador, com o que você vai fazer dentro dele, ele vai obedecer às ordens que você está mandando. É claro que quando você envia um dado do DisplayNexion para um microcontrolador, as coisas vão mudar aqui um pouco, né? Não precisa de ter tanta coisa igual a gente fez aqui, tanta coisa entre aspas, né? E aí eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que é o envio de dados do DisplayNexion para um Arduino e o envio de dados do Arduino para o DisplayNexion. Tudo isso eu vou fazer, pessoal, sem o arquivo .h, que é, né, o nosso objetivo aqui, ensinar como o display funciona na sua essência. Tranquilo, pessoal? Então, na próxima aula aí a gente se vê. E até lá!